Olá, eu sou a professora Jossana Ferreira, da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN, e vou falar um pouquinho para você nesse vídeo sobre os teoremas de Thevenin e Norton. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre os procedimentos, né, em que situações eles são usados, qual a relação entre eles, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, só para dar uma ideia, assim, esses métodos, né, essa análise através dos teoremas de Thevenin e de Norton, na verdade, eles não são empregados quando a gente quer conhecer uma tensão específica, uma corrente, um determinado elemento, como acontece com os métodos de análise nodal e análise de malhas, né? Então, eles são mais utilizados quando a gente quer simplificar alguma parte do circuito, né? Porque quando eu tenho, por exemplo, um circuito mais complexo, e não me interessa saber, né, todos os valores de tensão, todos os valores de corrente, só me interessa, por exemplo, em um determinado componente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse circuito que é mais complexo, né, simplificar uma parte dele por algo mais simples, seja mais fácil de analisar, mantendo, né, preservando as características no elemento que eu tenho interesse em conhecer os parâmetros, tá? Então, a gente vai trabalhar com circuitos simplificados, mas que conseguem preservar as mesmas características, né? Isso é o que é a própria definição de circuito equivalente. Então, se um circuito é equivalente ao outro, os dois são capazes de fornecer a mesma tensão, mesma corrente, né? Consequentemente, mesma potência, tá? E eles são bem utilizados, né? Justamente por proporcionar essa simplificação de circuitos mais complexos, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que seria o teorema de Thevenin? Na verdade, a gente vai pegar um circuito mais complexo, tá? E vai substituir, vai fazer uma simplificação nesse circuito por um circuito que é equivalente a ele, tá? Mas que é composto apenas por uma fonte de tensão em série com um resistor. É isso que o teorema de Thevenin faz, certo? Então, para tentar explicar de uma forma mais simples, né, esse conceito, vamos supor que eu tenho esse circuito aí mais complexo, né? E só o que me interessa aí, na verdade, é o que acontece em cima desse resistor RL, né? Estou supondo, certo? Então, a tensão em cima dele, a corrente que passa por ele é o que de fato me interessa, né? Vamos supor que ele caracteriza um sensor, alguma coisa desse tipo. Aí, o que acontece? Sempre que eu tiver qualquer variação, eu vou precisar recalcular esse circuito inteiro, né? Então, o que eu posso fazer para simplificar? É justamente onde entra os equivalentes de Thevenin e de Norton. Então, eu vou pegar esse meu resistor RL, eu vou retirá-lo do circuito por enquanto, certo? O buraco, onde ele deixa, eu vou dar nomes a esses terminais, vou chamar por enquanto de A e B. E o que eu vou fazer vai ser simplificar todo o resto, né? É o mais comum que a gente faz. Então, eu vou simplificar esse circuito mais complexo por um circuito que seja equivalente a ele. Se é equivalente, eu quero dizer que a partir desses terminais AB, ele pode fornecer a mesma tensão e a mesma corrente, tá? Para qualquer carga que a gente conecte nesses terminais. Então, eu vou pegar esse circuito complexo e vou substituir pelo equivalente de Thevenin. Ambos esses circuitos, uma vez que eles são equivalentes, eles vão fornecer para essa carga RL, se eu conectar ou RL no circuito original ou RL no equivalente, né? A carga não vai perceber essa diferença. Para RL, não vai fazer diferença se está conectado no circuito original ou no equivalente de TV, não. Ela vai sempre ter a mesma tensão e a mesma corrente sobre ele, certo? Então, é disso que se trata o equivalente de TV, não. Transformar um circuito que é mais complexo em um circuito mais simples, tá? Então, aí quando a gente acha esse circuito equivalente, a gente volta com a carga RL e calcula os parâmetros que eu preciso achar em cima dele, né? De uma forma bem mais simples, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Só resumindo, eu tenho um circuito mais complexo, né, que alimenta uma determinada carga. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa carga desse circuito, né, e vou simplificar o resto para depois reconectar essa carga, né, já no circuito equivalente de Thevenin, porque aí a gente vai ter uma forma mais simples de calcular esses parâmetros aí sobre essa carga, ok? Bom, e qual o procedimento para a gente fazer isso? Para a gente conseguir obter esse equivalente de Thevenin, né, que trata daquele circuito mais complexo de uma forma mais simples. Bom, o primeiro passo, né, é como eu já tinha, né, colocado nesse exemplozinho aí, é que a gente vai retirar o elemento que nos é de interesse, né, e eu vou determinar quais são esses terminais A e B a partir de onde eu vou fazer a simplificação do meu circuito, tá? Porque ali, naquele exemplo, eu retirei só o resistor RL, mas se eu quisesse, eu poderia ter retirado um trecho maior do circuito. Realmente depende muito da minha aplicação. Mas, uma vez definidos os pontos, ou seja, que parte do circuito eu vou ter que simplificar,
A próxima etapa é achar justamente a resistência de TVNAN. Bom, para encontrar a resistência de TVNAN, o que a gente precisa fazer? A gente precisa zerar as fontes independentes do circuito, tá? A gente nunca zera as fontes dependentes, né? Porque se a gente fizer isso, a gente está mudando o circuito. A gente está transformando aquele circuito em um outro, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer preservar as características daquele circuito. Então, jamais zeramos fontes dependentes. Então, em algum momento eu vou mostrar um exemplo onde a gente vai usar a TVNAN, né, aplicar esse método quando a gente tem fontes dependentes, mas realmente fica bem mais simples se a gente não tiver fontes dependentes, tá? Então, para achar a resistência TVNAN, a gente vai zerar as fontes dependentes e independentes e vai encontrar o equivalente, a resistência equivalente a partir desses terminais A e B, de onde eu quero fazer a simplificação, tá? Vou já mostrar um exemplo, vai ficar mais simples para vocês entenderem. E a etapa seguinte seria justamente achar a tensão de TVNAN. Quem é essa tensão de TVNAN? A gente volta às fontes, ou seja, eu pego o meu circuito lá que eu quero simplificar completo e vou achar qual é a tensão que aparece lá, né, entre os meus terminais A e B. Uma vez eu fazendo isso, essa tensão é o próprio valor da tensão de TVNAN, né, que eu vou usar como o valor da fonte do meu circuito equivalente de TVNAN. Vou mostrar um exemplo, né, para tentar fixar o que a gente vai fazer, né, para obter o equivalente TVNAN. Esse exemplo aqui eu tenho uma fonte de tensão independente e uma fonte de corrente independente, não tenho fontes dependentes. E o meu objetivo é encontrar a tensão VL em cima desse resistor de 2 ohms. Então, o que a gente vai fazer? Para começar, eu vou definir que parte do circuito eu vou fazer a simplificação, tá? Então, como eu quero a tensão em cima do resistor de 2 ohms, eu vou retirar só o resistor de 2 ohms, tá? Então, eu tirei, guardei ele lá, que depois ele volta, né? Eu encaixo ele de volta no circuito equivalente, tá? Então, esse circuito aqui é o circuito que eu vou fazer a minha simplificação. Já defini, né? Minha primeira etapa aí, definir os pontos a partir de onde eu vou fazer a simplificação. O próximo passo é achar a resistência de TVNAN. Para isso, o que a gente vai ter de fazer? Zerar as fontes. O que é zerar uma fonte? Zerar uma fonte quer dizer que o valor que ela fornece vai ter de passar a ser zero, tá? Então, no caso da fonte de tensão de 25 volts, né? Essa fonte aqui, se eu quero que a tensão vá para zero, eu vou substituir por um curto-circuito. Por quê? Porque eu garanto que a tensão em cima desse curto-circuito é zero, porque os dois pontos vão estar sobre o mesmo potencial. Já a fonte de corrente, eu quero que a corrente cesse, a corrente seja zero. Então, a forma de eu fazer isso é substituir essa fonte por um circuito aberto, porque quando eu substituo por um circuito aberto, eu coloco, imponho, né, uma barreira física, ou seja, a corrente não tem como passar porque eu não tenho caminho para ela passar, tá? Então, é assim que eu vou garantir que a fonte de corrente seja zerada. Então, para zerar as fontes, então, curto-circuitei aqui a de tensão e abri aqui a fonte de corrente. Aí vocês podem notar, né, que qual é o meu objetivo, né? Achar a resistência de TVNAN, que é a resistência equivalente, eu olhando aqui para os terminais A e B. Se eu olhar para os terminais A e B, se eu ficar em dúvida quanto a isso, eu posso pensar assim, se eu puser uma fonte, se eu conectar uma fonte aqui do terminal A para o B, qual o caminho que a corrente ia percorrer aqui, quem estaria em série, quem estaria em paralelo. Então, é isso que eu vou pensar quando eu precisar calcular essa resistência equivalente. Então, fica claro aqui de ver, ó, que esse resistor de 5 e o resistor de 20, eles estão em paralelo, né? E o resultado, né, do equivalente aqui desse paralelo vai ficar em série com o de 4. Então, eu já sei, ó, que a minha resistência de TVNAN vai ficar, o resultado vai ser o resistor de 20 paralelo com o de 5, né? E ao final somado com o de 4. Né? E isso vai dar uma resistência equivalente de 8 ohms. Então, esse é o valor da resistência de TVNAN. O próximo passo agora é achar a tensão de TVNAN. Achar a tensão de TVNAN é achar a tensão que, se eu chegar aqui com um voltímetro e medir do terminal A para B, é a tensão de TVNAN, tá? Então, eu tenho de calcular qual é a tensão entre esses terminais A e B. Esse circuito aqui, quando a gente retirou o resistor de 2 ohms, ele ficou com uma peculiaridade. Né? Ó, esse resistor de 4 ohms, se eu observar bem, aqui realmente está aberto, de fato. Eu tenho que calcular esse equivalente com essa abertura aí. Como está aberto aqui, quer dizer o quê? Que não circula corrente nesse resistor de 4 ohms. Se a corrente sobre ele é zero, da lei de Ohm eu sei que V igual a RI. Se o I é zero, né, o R é 4, o V vai ser zero. Né? Então, se eu não tenho corrente, eu não tenho tensão. Então, a tensão em cima desse resistor de 4 ohms
vai ser zero. Ou seja, o potencial do lado esquerdo dele é o mesmo potencial do lado direito. Ou seja, esse terminal A, ele vai estar aqui também, né? Porque esse resistor de 4 ohms, ele não vai contar nessa minha conta da tensão. Por quê? Porque não passa corrente através dele, então não tem tensão. Então, o potencial aqui, ó, nesse ponto A, vai ser o mesmo potencial daqui. Aí pronto, eu quero achar realmente essa tensão entre os terminais A e B, né? Que vai ser os terminais sobre a fonte de tensão de 3 amperes, que também, né? Já que ela está em paralelo com o resistor de 20 ohms, também a tensão nos terminais da fonte de 20 ohms. Desculpe, da resistência de 20 ohms. Então, eu posso usar qualquer método aqui para fazer essa simplificação. Posso análise de malha, análise nodal, conversão de fontes. O que eu quiser fazer, eu posso fazer para achar essa tensão entre os terminais A e B. Aqui eu optei por usar a análise nodal, tá? Então, defini aqui meu nó A, aqui o meu terra, né? Que já teria até o resistor, porque ele não vai influenciar nesse ponto da resolução, tá? E vou definir agora minhas correntes de ramo, tá? Então, eu vou dizer que aqui passe 1 e aqui passe 2. Então, para resolver por análise nodal, né, o primeiro passo é escrever as correntes, né, do nó, da lei de Kirchhoff para as correntes. Então, olhando para o nó A, eu sei que I1 está chegando, I2 está saindo e 3 amperes está chegando nesse nó A, tá? Então, eu vou ficar com I1 chegando, mais 3 chegando, igual a I2. Próxima etapa, escrever as correntes, né, I1 e I2 em função da tensão VA. I1, se eu prestar atenção, ele está saindo desse ponto, que tem 25 volts, e está indo para esse ponto que é o potencial VA, né, o nó A. Então, ele vai ficar 25 menos VA sobre 5, né? Então, assim a gente escreve a corrente 1. A corrente 2 está saindo do nó A para o terra, então vai ficar VA sobre o valor da resistência, que é a 20. Então, uma vez a gente substituindo os valores da corrente 1 e 2 na expressão, né, do nó, a gente vai obter essa expressão, tá? Que vai nos dar uma tensão VA, que vai ser justamente o VAB, né? A tensão do nó A até o terra, justamente o VAB, que é também a tensão de TVNAM, que vale 32 volts. Aqui notem que eu estou considerando positivo, porque eu defini aqui sendo o V de TVNAM como sendo VAB, ou seja, A é o terminal positivo e B é o terminal negativo. Eu estou dizendo que o mais está no A e o menos está no B, e o valor é 32 volts, certo? Isso é importante na hora da gente montar o equivalente. Tá? Então, pronto, a gente achou a tensão de TVNAM, achou a resistência de TVNAM, então agora é só fazer a aplicação aqui no circuito equivalente, né? Então, o V de TVNAM a gente acabou de achar, tá? Que foi 32, e a resistência a gente tinha encontrado que era 8 ohms. Agora, lembra daquele meu primeiro resistor que eu retirei para fazer a simplificação do resto? Eu vou retornar com esse resistor, né? E o meu objetivo nesse problema era encontrar a tensão VL, né? Aí, a partir do equivalente de TVNAM, né, eu vou achar essa tensão VL de uma forma bem mais simples. O que é que eu vou fazer aqui? Qualquer forma que eu adotar, pode ser. Eu posso achar o equivalente, achar a corrente, depois achar, né, da lei de Ohm V igual a resistência vezes essa corrente. Mas aqui eu optei por usar o divisor de tensão, tá? Então, o divisor de tensão, ele vai me dizer que o VL vai ser o valor do resistor, que é 2, dividido pela resistência equivalente, que vai ser 2 mais 8, vezes a tensão que está se dividindo para os dois resistores, que é os 32 volts, tá? A relação entre VL e os 32 volts é positiva mesmo, tá? Poderia ser negativa se tivesse a marcação contrária, mas por que eu sei que é positiva? Se eu olhar para essa fonte de tensão, ela tem o menos embaixo e o mais em cima, ou seja, ela provoca uma corrente aqui para cima. Então, essa corrente que essa fonte provoca para cima, quando passa nesse resistor, ela vai polarizar o resistor de 2 ohms, né, com mais em cima e menos embaixo. Então, que é justamente a marcação para VL. Então, a marcação de VL está correta, tá? Então, a relação entre VL e os 32 volts é positiva mesmo, certo? Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter que o VL é 6,4 volts, tá? Então, a gente consegue encontrar esse parâmetro sobre um determinado elemento, né? Fazendo a simplificação do circuito e obtendo o equivalente de TVNAM. Outra forma da gente também simplificar os circuitos, né, é trabalhar com o equivalente de Norton. Eles são bem similares, tá? A diferença é que o equivalente de Norton, ele pega o circuito original, tá? E monta um equivalente que equivale a uma fonte de corrente
em paralelo com a resistência de Norton. Então, a gente vai encontrar essa corrente de Norton, que equivale a essa fonte de corrente, e a resistência de Norton, que está em paralelo, certo? Então, esse equivalente, ele é bem semelhante, né, nas características, nas aplicações, ao equivalente de Thevenin. A gente também vai partir de um circuito complexo, né, que alimenta uma determinada carga, vai substituir por esse equivalente de Norton, tá? Que também vai ser capaz de fornecer a mesma tensão, mesma corrente, e a carga não vai perceber a diferença, tá? Então, a diferença está só na configuração, né, do equivalente de Norton, de Thevenin, que é uma fonte de tensão em série com o resistor, e o equivalente de Norton, que é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, tá? E qual o procedimento para a gente achar o equivalente de Thevenin? Como eu falei, eles são bem similares. O primeiro ponto é exatamente igual, o primeiro passo, que é definir que parte do circuito vai ser simplificado, né? Quem serão meus terminais A e B. Aí o próximo passo é achar a resistência de Norton, que ela é exatamente igual à resistência de Thevenin. Então, a forma como eu encontro a resistência de Norton é a mesma. Eu vou zerar as fontes, né, independentes, e vou achar o equivalente a partir, né, a resistência equivalente a partir dos terminais A e B, tá? Então, a resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin. E o último passo, né, que é justamente encontrar a corrente de Norton, que é o valor da fonte de corrente, né, que a gente vai colocar no equivalente. A gente faz o seguinte, a gente vai pegar esses terminais A e B e vai fazer um curto-circuito, vai conectar os dois diretamente. E vai calcular a corrente que passa nesse trecho, né, que também ela é chamada de corrente de curto-circuito. Mas, uma vez a gente fazendo isso, a gente tem o valor da fonte de corrente, certo? Eu vou mostrar esse mesmo exemplo, como nós podemos obter o equivalente de Norton, tá? Então, mesma coisa, como eu quero achar a tensão VL, né, que é a tensão em cima desse resistor de 2 ohms, eu vou primeiro definir os terminais AB, ou seja, que parte do circuito eu vou fazer a simplificação. Então, eu vou lá e retiro esse resistor de 2, guardo ele em algum lugar, né? E vou tentar simplificar isso aí, né? Que é o mesmo exemplo que a gente fez para a Thevenin, só para a gente poder comparar os resultados no final. Então, a resistência de Norton, lembra que eu falei que ela é igual à resistência de Thevenin? Então, ela vai dar exatamente a mesma coisa. Nós vamos zerar as fontes, né? A fonte de tensão substituo por um curto e a fonte de corrente, né, por um circuito aberto, e vou achar essa resistência equivalente. Aqui é a mesma coisa da de Thevenin, vai ficar o 20 está em paralelo com 5 e o resultado está em série com o de 4, né? Então, isso também vai nos dar 8 ohms, né? Obviamente é igual, né? Porque eu falei que o procedimento era o mesmo. E para achar a corrente de Norton, então o que a gente vai fazer? Como eu falei, a gente vai curto-circuitar os terminais AB, tá? Vai realmente botar um curto e vai definir a corrente que passa nesse curto, que é justamente o valor da corrente de Norton. Aqui, de novo, a gente pode usar qualquer método para fazer essa análise, tá? Mas só para deixar uma paridade, né? Eu vou também fazer por análise nodal, certo? Aqui eu já chamei, ó, de A e B, né? Um erro comum, às vezes, quando os alunos vão resolver por Thevenin e depois precisam resolver por Norton, às vezes, lembra que a gente calculou a corrente 1 aqui, vamos supor que eu cheguei ao valor final dele, né? E venho para esse circuito aqui e acho que essa corrente é igual àquela mesma corrente 1 do outro circuito. Isso não é verdade, tá? Por quê? Esse circuito aqui, ele tem esse curto, o que o outro, né, que quando a gente calculou a tensão de Thevenin, não tinha. Então, esses circuitos são circuitos diferentes. Muito provavelmente, os parâmetros de tensão e corrente vão ser todos diferentes, tá? Então, eles não são iguais, a gente não pode assumir que eles são iguais, tá? Então, até dei nomes diferentes aqui para tentar deixar isso claro, tá? Então, aqui igual, né? Vou achar, primeiro, as correntes no nó A, né? Vou fazer a lei de Kirchhoff para as correntes. O IA está chegando, o IB está saindo, 3 amperes está chegando e o IN está saindo. Então, a lei no nó, né? No nó A vai ficar o IA mais o 3 amperes que estão chegando, é igual ao IB mais o IN que estão saindo, tá? Então, agora o próximo passo é escrever o IA, o IB e o IN em função do nó A. O IA, né, vai ficar 25 menos VA sobre 5. Aqui pode até ser a mesma expressão da outra corrente, mas o VA certamente vai ter um valor diferente, tá? Então, esse valor de IA vai mudar. O IB, né, vai ser VA sobre 20, e o IN, né, vai ser o VA sobre 4, que o IN é a corrente que sai daqui do nó A, né, e vai para o terra, certo? Por esse caminho aqui. Então, VA sobre 4. Quando eu substituir aqui na minha expressão, né, substituir aqui as correntes, né, na lei de Kirchhoff aqui para as correntes, e vou ter o valor de VA, 16 volts. Só que lembre que o que eu quero achar aqui é a corrente de Norton, né? A corrente de Norton eu sei que é VA sobre 4.
Então, ó, quando eu substituir aqui, vai ficar, né, o VE é 16 dividido por 4, o IN vai ser 4 amperes, tá? Uma vez encontrando a corrente de Norton e a resistência de Norton, então a gente pode montar o nosso equivalente, né? A gente acabou de achar que a corrente de Norton vale 4 amperes e a gente tinha visto que a resistência de Norton vale 8 ohms. Então, agora o que eu vou fazer? Vou reconectar o meu resistor de 2 ohms, né, o qual eu quero achar a tensão VL. Então, aqui, né, também eu tenho algumas formas de fazer. Mas lembrem-se que, para achar essa tensão VL em si é a tensão sobre esse resistor de 2 ohms. O resistor está em paralelo com o resistor de 8. Então, o resistor de 2 tem a mesma tensão do resistor de 8, que tem a mesma tensão do equivalente. Então, eu vou achar o equivalente aqui, e eu sei que a tensão sobre esse resistor continua sendo VL, né? Então, ó, fazendo o resistor equivalente entre 2 e 8, vai ficar 1,6 ohms. Aí, aplicando a lei de Ohm, né, eu sei que a corrente 4 amperes, ela vai circular no equivalente. Então, VL, que é a tensão sobre o equivalente também, vai ser RI, né, onde o R é o equivalente, e o I é a corrente de 4 amperes, né? Então, ó, isso vai nos dar uma tensão VL de 6,4 volts, que é o mesmo valor que a gente achou quando trabalhou como equivalente de TVNAM. Não podia ser diferente. Se usássemos outro método para encontrar essa tensão VL, também teria de dar esse mesmo valor, certo? Bom, e para a gente fechar essa ideia, né, dos equivalentes de TVNAM e Norton, né, eu quero só que vocês percebam a relação entre eles, né? Então, o que a gente fez? A gente partiu de um circuito mais complexo, né, o circuito original, e a gente transformou, né, uma parte desse circuito, né, a gente substituiu pelo equivalente de TVNAM. E esse mesmo circuito, a gente também pôde fazer isso, né, pôde substituir pelo equivalente de Norton. Então, tem uma regra que diz o seguinte: se por um acaso eu tenho esse circuito A, né, é equivalente ao circuito original, e o circuito B também é equivalente a esse circuito original, então quer dizer que esses dois circuitos aqui, eles também são equivalentes entre si, tá? E isso é fácil de ver quando a gente começa a analisar os equivalentes sob o ponto de vista da conversão de fontes, né? Que é assim, é essa maneira que a gente vai fazer a migração de um para o outro, através da conversão de fontes, tá? Então, se a gente tem o equivalente de Norton, a gente chega no de TVNAM, sem precisar recalcular tudo, e se a gente tem o de TVNAM, a gente consegue chegar no de Norton, apenas tratando da conversão de fontes. Como é que a gente faz a conversão de fontes? Lembram? Se eu tenho uma fonte de tensão em série com resistor, eu posso transformar, né, numa fonte de corrente em paralelo com esse mesmo resistor. E quem é o valor dessa nova fonte de corrente? Né? Vai obedecer à lei de Ohm, ou seja, esse N vai ser o V de TH dividido pelo R de TH, tá? Nesse exemplo que a gente acabou de calcular, a gente encontrou esse equivalente de TVNAM e nós encontramos esse equivalente de Norton, né? A gente usou as definições para chegar nos equivalentes, mas eu quero mostrar para vocês que eles são realmente equivalentes entre si. Por quê? Vamos supor que eu quero passar do equivalente de Norton para o equivalente de TVNAM. Qual é a regra, né? Se eu quero migrar de uma fonte de corrente em paralelo com resistor para uma fonte de tensão em série com resistor. O resistor eu pego exatamente o mesmo, vou pegar esses 8 ohms, trago para cá, ok? E boto em série com a fonte de tensão que obedece à lei de Ohm. O V vai ser R, que é 8, vezes I, que é 4. Dá exatamente os 32 volts que a gente achou lá para a tensão de TVNAM. Então, realmente, esses dois circuitos, eles são equivalentes. A gente pode sair de um e chegar no outro através da regrinha para a conversão de fontes, certo? Então, era isso, né? Tem alguns exercícios aí complementares para vocês darem uma olhada, né? E eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau, até mais!